Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Ortopedia e Saúde. Meu nome é Gorete, sou professora de Educação Física, trabalho com a população idosa. Tenho especialização em exercício resistido, na saúde, na doença e no envelhecimento pela USP e exercícios terapêuticos na clínica médica pela Unifesp. Tenho um blog onde eu escrevo sobre atividade física e o processo do envelhecimento e sou colaboradora do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança. O Instituto Ortopedia e Saúde é uma ONG presidida pelo ortopedista Dr. Fábio Ravaglia e tem como missão trazer informações sobre saúde e estimular hábitos saudáveis de vida. Uma das ações do Ortopedia e Saúde é o projeto Cidadania Caminhadas com Segurança. O projeto ele existe há mais de 16 anos no Parque Trianon, na cidade de São Paulo, e o evento acontece uma vez ao mês. E durante o evento são realizados exames de glicemia, pressão arterial, baropodometria, densitometria do calcanhar, exame postural, quick message, tem os massagistas, práticas de atividade física como alongamento, dança e a nossa tradicional caminhada. Além disso, a gente sempre traz um profissional da área de saúde, ou até mesmo de outras áreas, para contribuir com informações relacionadas às suas áreas de atuação, como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacional. Contamos também com uma presença constante de uma poetisa. Com a pandemia, passamos a fazer eventos online através das lives. Essa é a nossa 10ª live de 2021. Estamos muito felizes de poder estar expandindo o nosso evento para diversas partes do país e do mundo. A gente tem seguidor fora do Brasil, demais, né, gente? E o tema da nossa live hoje é avaliação médica, pré-atividade física e estratégia para ser mais ativo em 2022. Então, doutor Fábio, eu queria que o senhor se apresentasse, porque tem pessoas aqui que ainda não te conhecem, e aí a gente dá início à live. O meu nome é Fábio Ravaglia, sou médico ortopedista. Eu sou formado há 36 anos atrás, vai fazer agora, dia 17 de dezembro, vai fazer 36 anos que eu sou formado e dedico principalmente à área de ortopedia e saúde, mais focado em artroplastias e artroscopias, né? Tenho mestrado na Unicamp e ultimamente eu sou aluno do doutorado da Unicamp também, faço um trabalho sobre uma agulha bisturi que eu estou desenvolvendo conjuntamente com o Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Unicamp. E já fazem 16 anos que a gente organizou esse projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, que basicamente o objetivo é informar para a prevenção de saúde. Através da informação, as pessoas se previnem de problemas de doenças de saúde, de problemas através do conhecimento das doenças, e desde então a Gorete participa do projeto, é nossa cofundadora do projeto, mais ou menos 16 anos também que ela está lá, e todos os meses a gente participa, até a pandemia que deu uma parada. Agora não sei, vamos ver, o ano que vem provavelmente o parque foi privatizado e tudo, mas acredito que o ano que vem vai ter uma abertura melhor, até para um projeto melhor ainda, para a gente continuar nosso projeto. Muito obrigado a Gorete, parabéns a Gorete sempre pela coordenação aí do evento, toda essa simpatia aí da Gorete. Agradeço aí a participação de todos nessa nossa live aqui. E vamos lá, Gorete. Vamos sim. Então, doutor Fábio, em relação à avaliação médica pré-atividade física, é realmente necessário fazer essa avaliação? Porque às vezes eu percebo que tem pessoas que vão para a academia e não fazem avaliação médica nenhuma, começa a fazer uma aula de zumba ou mesmo musculação. É necessário fazer? Porque eu fico pensando na pessoa idosa também, que às vezes chega na academia e eu acredito que o médico particular dessa pessoa, provavelmente ele autoriza ou não essa pessoa a praticar, mas há a necessidade de fazer essa avaliação médica? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a resposta não é assim bem direta. Na verdade, a gente tem que analisar. Os profissionais de educação física têm um questionário que eles fazem para saber se a pessoa tem algum probleminha, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa teve algum desmaio fazendo exercício, se a pessoa tem chiado, falta de ar fazendo exercício, se já teve dor no peito fazendo exercício, se ela trata de diabetes, se ela já teve desmaio, já teve epilepsia. Então, uma série de perguntas do questionário mundial
é um questionário mundial, e nos lugares do mundo, baseado nesse questionário, os personal trainers falam, pode fazer educação física, pode fazer ginástica, atividade física, ou deve primeiro passar no médico. Eu acho que a gente tem que analisar, no Brasil, existe aquela obrigação de levar um atestado médico. Muitas vezes ele passa num médico qualquer, dá um atestado sem nenhum critério, muitas vezes ele pega aquele atestado e vai fazer atividade física. Eu acho que tem que ter um critério. Primeiro, saber quem é a pessoa. Uma pessoa de 20 anos, rígida, que não tem nenhum problema de saúde, que esse questionário respondeu, não tem nada de problema de saúde, e que vai fazer uma caminhada, obviamente, aquilo não requer. Basicamente, o risco é muito, muito, muito pequeno da pessoa ter algum problema. Agora, se essa mesma pessoa está treinando para ser um maratonista, está treinando para fazer um triatlon, ou está querendo fazer uma aventura de bike, uma dessas competições de aventura de bike, daí é importante ele fazer realmente uma atividade física, mesmo que ele não tenha nenhum problema de saúde, que ele tenha aquele questionário totalmente negativado, porque existem riscos na atividade física, no esforço, a ter problemas do coração. Aquele exame que a gente faz de eletrocardiograma de esforço, basicamente a pessoa fica numa bicicleta, numa esteira, antigamente era bicicleta, hoje em dia é numa esteira, até atingir uma frequência bem alta, né? Uma frequência bem alta, para ver se naquela frequência bem alta o eletro não altera. O eletro não altera, se a pessoa não tem uma arritmia, se não tem algum problema de sinais que poderia ser uma isquemia das coronárias, então nesse caso é muito importante. Da mesma forma, a pessoa mais idosa, se vai fazer uma atividade física também, sempre requer exames pré-atividade física. Eu pensaria como se fosse uma anestesia. A anestesia tem o índice que eles chamam ASA, né, da American Society of Anesthesiology, ela vê se a pessoa, o risco, né, de 1 a 5. Se a pessoa não tem nada, asa 1. Se a pessoa tem alguma doença controlada, asa 2. Se a pessoa tem alguma doença e uma idade mais elevada, asa 3. Daí vai por diante. Então, é a mesma coisa, dependendo do que a pessoa tem de atividade. Eu me lembro, outro dia eu estava conversando com meu sobrinho sobre a frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima geralmente é calculada 220 menos a idade, dá um valor. E o intervalo de segurança, você trabalha 80% a 60% dessa atividade, frequência cardíaca máxima. Porém, ele que é um ciclista amador, mas com níveis de ser um profissional de ciclismo, de aventura, e eu mesmo, nas minhas corridinhas que eu dei, já fiz 2 meia maratonas, já fiz umas corridinhas, eu já atingi a frequência cardíaca máxima, e ele com frequência atinge. Quando você atinge a frequência cardíaca máxima prolongada, você se sente meio esquisito, você se sente assim meio avoado, realmente é um esforço grande. É um esforço uma desorientação, grande, né? uma Como se desorientação. fosse uma desorientação, né? E a pessoa correndo com o calor numa ladeira, subindo uma ladeira e com calor, às vezes o calor no asfalto, o calor fora, fica um forno, né? O asfalto eu reparo que esquenta muito, às vezes até o tênis, eu tenho um tênis azul, ele queima o pé, se eu uso um tênis branco, ele não queima o pé. Então tem vários fatores, aquele calor, aquela exaustão, um exercício prolongado e ainda uma subida, realmente a pessoa às vezes chega na frequência cardíaca máxima com frequência. Então a pessoa realmente tem que fazer uma avaliação boa, criteriosa, antes de fazer aquela atividade física. Agora, se é uma pessoa rígida, vai fazer uma atividade que não é uma atividade intensa, nem moderada, uma atividade leve, o risco é muito pequeno. Eu acho que todo mundo deve fazer o check-up geral para a vida, né? Fazer um check-up geral, sempre, né? Depende da idade da pessoa, existem vários protocolos dos check-ups gerais. E para o exercício é a mesma coisa. Eu acho que essa que deve ser a orientação para a pessoa fazer as avaliações pré-exercício. Ótimo. Às vezes tem pessoas que já fazem um acompanhamento com o médico e o médico já tem a condição de dizer se ela está apta ou não a fazer essa atividade física. Agora, tem pessoas que não fazem esse acompanhamento, então aí é necessário fazer, sim, uma avaliação.
Bom, eu vou falar sobre a atividade física e o exercício físico, a diferença, porque tem pessoas que não sabem essa diferença. A atividade física é qualquer movimento realizado pela musculatura, onde haja uma contração muscular e um gasto de energia. Por exemplo, se eu vou até o mercado, se eu vou até o banco, se eu vou até a padaria, se eu levanto e sento de uma cadeira, se eu faço uma aula de pilates ou de musculação, isso tudo é uma atividade física. Agora, já o exercício físico é uma atividade física estruturada, repetitiva, regular e tem o objetivo de obter ganhos. Por exemplo, se eu faço musculação 2 vezes na semana, é porque eu quero ganhar mais força nos músculos. Se eu faço caminhada 3 vezes na semana, é que eu quero melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória. Então, existe essa diferença, só que o exercício físico é um tipo de atividade física, porque você está movimentando o corpo, está tendo uma contração da musculatura, a diferença é que ela é estruturada, é planejada e é repetitiva e regular. Então, é importante saber, porque às vezes a pessoa fala assim, eu pratico atividade física, faz uma caminhada um dia e passa outra semana, faz outra, aí às vezes frequenta uma academia, faz uma aula, aí fica 15 dias sem ir. Então, o exercício físico ele tem que ser regular para ser considerado um exercício físico. Então, a grande diferença é essa. Doutor Fábio, a pessoa que faz caminhada regular, por exemplo, eu vejo muito aqui no Parque Trianon as pessoas indo todo dia caminhar. Essas pessoas precisam fazer essa avaliação médica? Essa Apesar de você... é uma pergunta muito interessante. Eu lembro da pandemia, quando nós fizemos até uma live, acho que agora te lembra de falar da pandemia, que uma das dicas da pessoa que ficava confinada era fazer alguma atividade física em casa mesmo. Então, andar meia hora por dia em casa, ficar de pé cada hora. E daí teve algumas pessoas que me falaram, não consigo, pessoas idosas, pessoas de 90 anos, para mais de 90 anos, para elas só aquela caminhadinha é muito. Então, varia de pessoa para pessoa. Então, daí eu orientei, fica de pé uma hora, e aquela meia horazinha divide em 3 minutos, em 10 vezes no dia. Então, elas iam fazendo só no limite, em vez de fazer uma ginástica, um alongamento, só levanta uma perna, levanta outra, para não ficar parada, para evitar uma trombose, evitar um problema. Então, depende da pessoa. Se a pessoa está acostumada, se a pessoa caminha todo dia, se ela caminha regularmente, o risco é mínimo e provavelmente essa pessoa já passou num check-up cardiológico devido ter mais de 50 anos, vamos supor. Agora, a caminhada, às vezes, é uma atividade intensa, uma pessoa mais velha, uma pessoa de uma idade maior, ou mesmo uma pessoa que tem uma deficiência. Uma pessoa pode ser jovem, mas tem uma deficiência de marcha, né? Tem uma deficiência, tem algum problema cardiológico, daí a caminhada pode ser intensa, uma própria caminhadinha pode ser uma coisa intensa. Então tem que avaliar pessoa por pessoa, mas eu acho que em geral, essas que vão no parque, geralmente o risco é muito pequeno, né? Quase que nem precisa, mas geralmente o ideal sempre é fazer um check-up para a vida, né? Sempre fazer um check-up, ver se não tem uma arritmia, se não tem algum problema cardíaco, algum probleminha oculto, uma diabetes. É o que a gente fazia no parque, a gente fazia um exame de pressão, né? Via frequência cardíaca, via se tinha diabetes, e ali nós diagnosticamos, até hepatite C, uma época nós tivemos, hepatite C, nós diagnosticamos várias pessoas e foram encaminhadas para ter uma atenção médica, pessoas que nunca sabiam que tinham uma glicemia alta, que nunca sabiam colesterol, nós fizemos um tempo colesterol, hepatite C. Então, na verdade, isso aí era um screening para check-up. O certo é realmente a pessoa fazer um check-up não só para atividade física, mas para a sua vida mesmo, né? Sim, eu lembro de uma participante lá do projeto que ela descobriu que era diabética lá no projeto. Ela chegou um dia para fazer atividade e a glicemia dela estava muito alta. Então, ela foi recomendada ela ir até um posto, procurar uma orientação em relação a isso, porque ela não sabia. Então, é importante realmente fazer essas avaliações, né? Um dia desse mesmo, eu fui ao médico, eu fui no vascular, e ele perguntou para mim, você faz check-up? E eu falei, faço. Aí ele disse, que exame? Eu disse, eu faço aqueles exames de sangue tradicional, que normalmente a gente faz. Ele, não, eu perguntei check-up, ele disse. Eu disse, não, check-up completo eu não faço não. E daí passei a me preocupar, né, porque vai chegando a idade, a gente precisa
investigar tudo, né, doutor Fábio? Eu queria falar, já que você está falando aí da caminhada, uns que conseguem, outros não conseguem, que, em primeiro lugar, ninguém deve comparar ninguém com ninguém, porque cada um tem a sua própria condição física, né? Às vezes a pessoa está com sobrepeso, às vezes a pessoa está fraca, porque não faz atividade física, não aguenta se locomover. E eu queria falar da resistência cardiorrespiratória, que é a capacidade de levar uma quantidade adequada de oxigênio aos músculos. É aquela capacidade de você se deslocar sem ficar muito cansado. E a resistência muscular é aquela capacidade dos músculos para sustentar contrações repetidas. Por exemplo, você vai no mercado e vem com aquelas sacolas pesadas, com compra. Então, essa capacidade de força que a musculatura tem para carregar essas sacolas é a resistência muscular. Doutor Fábio, eu queria aproveitar e perguntar também se antes de fazer uma prática de atividade física, seja ela qual for, você acha importante a pessoa fazer um aquecimento? Isso aí é uma pergunta muito interessante em relação ao alongamento, por exemplo. Alongamento, acredita-se que hoje em dia que é melhor fazer só no final da atividade, só no final da atividade. Agora, o aquecimento eu acho muito importante. Hoje em dia eu tenho corrido menos, mas vou voltar a correr cada vez mais de novo, mas na corrida, quando você começa a correr, você percebe que no começo você fica meio rígido, meio difícil, daí aos pouquinhos, você depois que faz aquela aquecida, depois de 1 milha, depois de 2 quilômetros, daí o ideal você pode deslanchar mais. E no final mais ainda. Então, na verdade, o ideal é importante fazer aquele aquecimento sempre antes de toda atividade física. Geralmente nas academias põe lá, anda um pouquinho na esteira, aí eu dou uma corridinha na esteira antes de fazer atividade física. E depois, quando acaba a atividade, um resfriamento para a pulsação voltar até o normal, para você não parar bruscamente de uma vez. Pode reparar nessas corridas longas aí, mesmo que se vê na televisão, ele não deixa as pessoas pararem, ele fala, continua nas Olimpíadas, né? Continua, para a pessoa caminhar lentamente aos pouquinhos no exercício, voltar a frequência cardíaca ao normal. Eu acho que é importante sim para a pessoa aquecer, ter até um condicionamento melhor, fazer um treino melhor, ter um ganho maior de performance também. Esse aquecimento, depois o resfriamento é muito importante. Certo. Relacionado à intensidade aí do exercício, a intensidade é o grau de esforço físico, né? A atividade física ela pode ser dividida em leve, moderada e vigorosa. A atividade leve é aquela que você faz o mínimo de esforço físico, né? E os batimentos cardíacos não se elevam tanto. A moderada, os batimentos se elevam um pouco mais, você às vezes consegue até conversar, você sai para fazer uma caminhada com a amiga e consegue até bater um papo, mesmo que acelere um pouco mais esse movimento. E a vigorosa é aquele tipo de atividade que você citou a corrida, que você faz a corrida, que você às vezes você não consegue nem falar. Eu vejo nessas maratonas o pessoal chegando, não consegue nem dar entrevista, de tão cansado que eles chegam da maratona, né? Então, essa é a diferença entre leve, moderado e vigoroso. Às vezes eu recebo um atestado, o médico põe assim, atividades físicas leves. Então, eu já sei que essa pessoa não pode fazer muito esforço. Moderada, eu sei que eu posso ir um pouco mais. E vigorosa, aí a gente põe no step, põe para fazer corrida, né, doutor Fábio? É verdade. Eu queria também saber se, na sua clínica, eu sei que você atende algumas atletas e acontece dessas pessoas que fazem exercício vigoroso, como corrida, que às vezes acontece até delas de ter assim, fratura de estresse, né, por causa da corrida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessas pessoas que exageram no esforço físico. Isso é frequente hoje em dia. Tem muitas pessoas que começam a atividade física, aquilo é viciante, é gostoso. Então, muitas pessoas começam a fazer atividade, aumentar a intensidade. Às vezes aumenta muito a intensidade e começa a sentir dor na perna, né? Primeiro é só um estiramento da musculatura, depois uma inflamaçãozinha no periósteo que envolve o osso, depois um bruço, uma inflamação no osso e pode chegar até a fratura de estresse, que não é uma fratura como essa aí que a pessoa cai no chão, então tem um trauma, assim, bate uma coisa na perna da pessoa que quebra. Ele vai trincando, o osso não vai resistindo, ele vai trincando, vai reabsorvendo, vai trincando, vai reabsorvendo e traz dor.
e demora um pouco até ser tratado, né? Demora um pouco até curar, demora meses até curar. Mas é frequente no pé, na perna, né? No joelho. Tem pessoas que têm com frequência, né? Tem pessoas que têm, devido à hiperatividade, começa a ter com frequência essas fraturas de estresse. É uma coisa que ocorre, a pessoa tem que fazer sempre lentamente, aos poucos. Se a pessoa está com sobrepeso, tem que também, não é só atividade física, é todo um conjunto de dieta também é muito importante, né? E a progressão aos poucos, o personal trainer, o professor de educação física, pode orientar de como ir aos pouquinhos e chegar a esse condicionamento aos poucos para que evite estiramento, lesões, fraturas de estresse, dores, né? Canelites, né? Canelite é muito frequente, a pessoa corre, dói a perna, dói a perna, dói a perna. Às vezes só usar essas meias de compressão elástica já melhora aquela dor, né? E fazer sempre progressivamente, não é de uma hora para outra que a pessoa vai conseguir resistir. Aquilo de sem dor não tem ganho, aquilo é uma coisa meio de guerra, né? Diz que é meio de exercício de militares, né? Na vida real não pode ser tão assim, um pouquinho sim, mas não tão assim. Um doloramento na musculatura, etc., é natural, mas uma dor realmente não deve ter, eu acho. É que tem pessoas que são viciadas, né? Eu conheço uma pessoa que ela está sempre com o pé enfaixado e eu cruzo com ela aqui no bairro, quer dizer, agora não mais na pandemia, porque quase eu não tenho saído, e ela está sempre com o pé enfaixado, porque mesmo ela com esse problema, ela continua fazendo exercício, com o pé enfaixado e andando e caminhando, e sei lá, se corre também, então tem gente que é viciado realmente em exercício e não respeita que tem que ter esse limite, que tem um limite, né, para tudo, né, não pode exagerar, né. Eu conheço pessoas realmente que já tiveram, que uma pessoa que eu trato que já teve mais de 10 fraturas de estresse. Mais 10 fraturas de estresse, que ela está fazendo exercício, exercício, atividade, atividade, não consegue parar e vai tendo fraturas de estresse. Em seguida. Então, realmente, a pessoa tem que realmente fazer, ver seu limite de atividade para que não tenha exageros, para que evite problemas como esse. Certo, Como diz, de fratura de... entendi. Eu queria falar um pouco agora sobre o comportamento sedentário. Comportamento sedentário é quando você está acordado, sentado, ou reclinado ou deitado, gastando pouca energia. Então, por exemplo, de frente para o computador, ou vendo televisão, ou fazendo um trabalho manual. E aí esse comportamento sedentário, ele às vezes a pessoa passa muito tempo nessa situação. Agora, quais são as estratégias, né, que eu enumerei aqui para a gente falar sobre isso? Como se tornar mais ativo fisicamente? A atividade física ela tem 4 domínios. A gente pode começar falando sobre o ambiente doméstico. O doutor Fábio pode falar aí junto também sobre isso. No ambiente doméstico, pode ser realizada tarefas que podem aumentar o nível de atividade física. Por exemplo, cuidar do jardim, varrer uma casa, passear com o bebê, brincar com criança, se tiver criança dentro de casa, arrumar os armários. Eu vou só citar um exemplo aqui. Esses dias eu liguei para minha irmã mais velha, que tem 80 anos, à tarde, e quando eu liguei, eu perguntei, eu falei, tá descansando, dormindo? Ela disse, não, eu estou arrumando o armário. Eu disse, essa hora, à tarde? Ela disse, eu estava aqui parada, sem fazer nada, fui arrumar uma coisa para eu fazer. Então, quer dizer, ela criou uma oportunidade de se movimentar, porque é uma pessoa que tem um comportamento ativo, ela não gosta de ficar sentada, deitada, parada, então ela está sempre ou arrumando o armário, ou fazendo alguma coisa dentro de casa para se movimentar, mas tem muita gente que não tem essa empolgação de criar uma situação desse tipo, mas no ambiente doméstico tem muita coisa que pode ser feita, né, doutor Fábio? Lavar o carro, por exemplo. Claro, muita coisa. Acho que a jardinagem é muito interessante, ou mesmo cozinhar, ou mesmo faxina de casa, apesar de não ser uma coisa, mas é uma atividade física, cansa, né? Cansa bastante. Cansativa. Arrumar um armário também, não ficar o tempo todo sentado, né? Dar uma caminhadinha em casa. Quando está assistindo alguma coisa no celular, pode ficar caminhando em casa. E se vai na padaria, se vai no supermercado, procurar sempre ir a pé, né? Ir a pé na padaria, ir a pé. Aí já entra o deslocamento, né? Que é o, Deslocamento. que é o segundo domínio, né?
O segundo domínio é o deslocamento, é sempre que possível se deslocar de um local para outro a pé, que é esse aí que você está falando. Ia na padaria, no Ir na banco. padaria, descer do ponto de ônibus umas 2, 3 estações antes, pontos antes para a pessoa andar um pouquinho até o trabalho. Se trabalhar perto, ir para o trabalho, pelo menos voltar. Eu ia ou voltar para o trabalho, talvez voltar, porque daí já é mais tranquilo para a pessoa. Às vezes não tem que correr tanto, já trabalhou o dia inteiro. E procurar fazer essas coisas. Uma época tinha uma propaganda em uns hospitais que falava da pessoa parar o táxi, né? Parar o táxi antes para dar uma caminhada, né? Que ganhava a corrida, não sei se era Uber ou táxi, tinha até um programa assim que era para, se fizesse aquilo, o hospital pagava a corrida da Acho que era pessoa. o Einstein que O fez Einstein isso, essa fez isso campanha. para É, estimular a atividade física. É uma coisa nesse sentido, o deslocamento é isso aí. Ir para o trabalho, ir na e de padaria, ir no bicicleta, supermercado, né? a bicicleta também. Hoje em dia, com tanta ciclovia, hoje em dia, antigamente, quase pouca gente andava de bicicleta. Ciclovias com essas bicicletas nas ruas, etc., facilita muito a pessoa ir para alguns lugares de bicicleta e com segurança, né? Com segurança. É. Eu acho que A melhorou bastante. Melhorou. A Williane Lettieri, ela disse que faz parte desse monte de gente que não quer fazer nada. Opa, então você está na live certa, porque aqui nós vamos te incentivar a fazer alguma coisa. Eu tinha dado até como exemplo aqui, doutor Fábio, que eu não sabia se você ia ter condição de vir ou não, que eu tinha posto aqui, o doutor Fábio chega no prédio onde ele trabalha e sobe 10 andares pela escada, e isso virou um hábito de vida. Então, assim, se você não tem tempo, porque você é um médico, ortopedista, cirurgião, está sempre ocupado fazendo consulta, fazendo cirurgia, você criou situações para poder se movimentar. Então, você sobe a escada de onde, se você tem o consultório da sua casa, que você falou também, que eu não sei em que andar você mora. 13, 13º. Então, quer dizer, 10 lá no consultório, 13 andares lá onde você mora, é muito bom, hein? É uma academia barata, uma academia bem econômica. Você já tem pronto, é só ter a força de vontade para subir 10 andares, subir 13 andares, depois descer também. Isso aí traz um condicionamento. Você vê que fazendo isso aí facilita na sua atividade física, facilita bastante. Traz o condicionamento porque é uma atividade moderada para alta, né? E que um baixo impacto andar de escada. Obviamente, tem pessoas que têm um pouco de limitação de fazer isso, mas a pessoa que não tiver é uma boa atividade, por baixo impacto e de alta, mais vigorosa, né? Moderada para vigorosa, né? Para vigorosa. A pessoa não consegue falar direito, né? Uma atividade mais vigorosa. Aqui, Roberta está dizendo que acorda às 4 da manhã para caminhar e correr, graças ao doutor Fábio. Olha, que bom. Parabéns, Roberta. Excelente, excelente. Parabéns. Que É, bom. o Caminhadas com Segurança, o Ortopedia e Saúde tem até um projeto que é o Desafio Degrau, né? Que é para a gente É, se desafiar a subir escada. baseado nesse projeto de subir e descer a escada, a gente desenvolveu o desafio degraus, que a pessoa estimular, né, a pessoa a usar a escada, subir e descer a escada para o seu apartamento, ou pelo menos descer 1 ou 2 andares antes, né, e subir um pouquinho, né. Se a pessoa tem dificuldade, etc., e mora no 10º andar, ela para no 8º e sobe 2 andares, e descer, às vezes é mais fácil, né, é mais fácil descer. Mas procura fazer uma atividade, aos pouquinhos pode ir aumentando esse número de andares para a pessoa chegar a um condicionamento físico. Esse era o desafio degraus, que era para realmente incentivar. Até uma rádio, qual foi? Nós saiu uma Bandeirantes, né, que foi lá filmar a gente, filmou até a Acho que gente foi. subindo na escada. Foi a Bandeirantes, aquela A escada personal do trainer, Bexiga? não, a escada do prédio, aquela personal trainer que fala na rádio lá, que fala sobre atividade física, ela que foi e filmou Entendi. e fez um comentário. Então, realmente o desafio degraus é uma coisa interessante você colocar na sua vida também, subir no próprio prédio, subir e descer a escada. Na pandemia, vi muita gente que fazia atividades assim, e que não podia Eu, sair, né, não eu, podia nem descer no prédio, ficava andando na escada.
Eu moro no 6º andar e eu subo de escada. Agora, sábado é dia que quando tem mudança aqui no prédio que eu moro, é sempre aos sábados. E sábado agora que passou, estava tendo 2 mudanças. Então, são 4 elevadores, mas um é ímpar, outro é par, e eu ia descer com a cachorrinha para dar uma volta e o elevador estava ocupado. E a cachorrinha tem problema na coluna, não pode subir escada nem descer. Então, eu desci 6 andares com a cachorrinha que pesa 13 quilos no meu colo. De boa. E Aí, subi ó. de boa também, com ela no colo. Então, um esforço físico para subir, mas consegui. Eu lembrei também que na pandemia muita gente começou a fazer horta em casa. Eu tenho algumas pessoas que eu vi na internet fazendo horta. Horta também é uma boa atividade para se movimentar. Vai lá, Sim. planta, olha, né? Inclusive tem gente aqui que está presente que fez uma hortinha aí do sofá, hein? E aí É verdade, começou. é bom para a cabeça, é bom também para atividade física, é bom para ver aquela progressão da horta, como é que está indo, se está crescendo, se está Isso. crescendo. Acho que é uma atividade muito legal e pode ser feita em casa mesmo, né? Pode Não ser é feita no em casa, sofá, é atrás do sofá. Eu me atrás do expressei mal. sofá. Atrás do sofá. E a horta está linda, está dando até frutos. Bom, outro domínio da atividade física, porque você pode aumentar o seu nível de atividade física, é no trabalho ou na escola, na universidade. Você tem que fazer tarefas que tenham mais movimento. Então, no ambiente de trabalho, você pode subir, descer escada, por exemplo, a sua clínica é no 10º, a radiografia que tira é no 6º, então vai de escada. Manda o funcionário de escada para não evitar pegar o elevador. Tem algumas atividades profissionais que a pessoa se movimenta muito. Eu lembrei do garçom. O garçom é um cara que não para, né? Ele fica para lá e para cá servindo. Tem outras que a pessoa já O não se carteiro, movimenta. o O carteiro carteiro, caminha, né? O carteiro que caminha, que não de moto, que anda a pé, ele faz uma atividade todo dia, né? exatamente. Tem várias profissões que as pessoas se movimentam bastante. E o quarto domínio da atividade física é a atividade física no tempo livre. Então, a atividade física, que você pode chamar família, os amigos, ou fazer sozinho, você pode fazer uma caminhada na praia, no parque, na rua, sair com seu cachorro, fazer musculação, pilates, hidroginástica, dança. O importante é fazer o que você gosta de fazer, né? E fazer academia. Então, aquela atividade que você decide, eu vou fazer aula de musculação 2 vezes por semana. Então, é uma atividade do tempo livre, que é aquela repetitiva, planejada, sistematizada e regular. Então, essa do tempo livre também você pode chamar a sua esposa, por exemplo, e caminhar com ela no bairro, nas ruas do bairro. Não sei, você costuma caminhar, doutor Fábio, com a sua esposa? Costumo frequentemente, às vezes eu vou para casa do meu pai, que seria uns 4, 5 quilômetros de distância, eu vou a pé. Na pandemia eu fiz muito isso, ia para casa dele e voltava a pé. 5, 6 quilômetros, andava uns 10 quilômetros. Eu costumo caminhar assim com frequência. Eu vejo muita gente na Avenida Paulista caminhando, muita gente. Eu acho que é um bom hábito, né? Um bom hábito de socialização também, né? De Ou contato com a correndo, né? natureza, ou correndo, no canteiro central correndo, mas tem muita gente caminhando também. E, No andar e, que eu moro aqui tem um casalzinho jovem, eles são noivos, são médicos, estão terminando a faculdade, estão na residência agora. E eles saem toda noite para correr. Trabalham em UTI, estão trabalhando essa pandemia toda em UTI, e eles saem toda noite, passam por aqui, dão boa noite e vão correr. Interessante. Bom, eu queria falar agora sobre a recomendação de atividade física. A gente tem um guia de atividade física para a população brasileira que foi feito recentemente, que antes a gente se baseava no guia de outros países. E esse guia, ele diz assim que todo adulto tem que fazer 150 minutos de atividade física moderada. Se você já sabe o que é moderada, aquela que o coração aumenta um pouco os batimentos, ou 75 minutos de atividade física vigorosa. Ou então você pode combinar os dois, fazer um pouco de moderada e um pouco de vigorosa. Além disso, o guia diz que você tem que fazer 2 vezes por semana de exercício de força, trabalhar equilíbrio e trabalhar também flexibilidade.
Então, é importante, né, doutor Fábio, você trabalhar o corpo como um todo, né, a parte não só a parte aeróbica, como a parte de resistência muscular, equilíbrio, principalmente para a pessoa idosa, que o equilíbrio com o tempo ele vai diminuindo um pouco, as pessoas têm dificuldade de se manter em equilíbrio, às vezes você está andando na rua, alguém chama de uma vez, você vira e pode ser que a pessoa caia, então é muito importante essa recomendação, né? Eu acho muito importante a pessoa fazer uma atividade, primeiro uma atividade aeróbica, cardiopulmonar, umas 3 vezes por semana, fazer musculação também, e o equilíbrio é muito importante. O idoso, principalmente, ele tem que ter um melhor condicionamento físico para fazer uma caminhada, ele tem que fazer uma musculação para evitar osteoporose, evitar a sarcopenia, que seria a atrofia dos músculos, né, que surge no idoso, e a fraqueza muscular leva a quedas, às vezes leva até dificuldade de mobilidade da pessoa na própria casa, né? Fazer alongamento também, alongamento, e o principal, equilíbrio também. A pessoa com bom equilíbrio, ela consegue andar para trás, desviar das coisas e evitar quedas. Então, na verdade, tudo isso aí evita quedas. É muito importante realmente fazer esses 3 tipos de atividade. Eu acho que é muito importante o personal trainer pode orientar os tipos de atividade e proporcional ao seu condicionamento físico, à sua idade, qual é a melhor atividade para você fazer. E a que você mais gosta também tem que contar nisso aí também, eu acho. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Fábio, que eu acho que é para você responder. Gostaria de saber se a cama elástica é recomendável para nós que não podemos fazer exercício com impacto. Uma cama elástica, ela ajuda o equilíbrio, né? Ela ajuda toda a musculação, ela absorve o impacto, né? Absorve o impacto, melhora o equilíbrio. Eu acho que realmente ela é bem interessante. Ela é bem interessante. A pessoa tem que aprender aquilo, aprender aos Ter pouquinhos. cuidado, né? Cuidado porque aí eu já fui em cama elástica assim de uma hora para outra. Minha filha era craque de cama elástica, agora eu tinha uma certa dificuldade. Ai, meu Deus, por isso que não pode comparar ninguém, né? É, Agora, exercício que não tem impacto pode ser exercício na piscina, uma hidroginástica, uma natação, né? Ou então é, fazer a musculação, porque a musculação, o próprio peso é uma sobrecarga, é um impacto, mas você não vai precisar pular, não vai precisar correr, pular corda, essas coisas. Então a musculação é uma boa também, depende do que a pessoa gosta de fazer também, porque às vezes a pessoa não gosta de piscina, né? Aí, então faz outros tipo, ou pilates também, ela falou do impacto aqui, então um exercício para você fazer que não pode ter impacto, mas que é bom para fortalecer os músculos, são os exercícios de força, a musculação. aquela caminhada nórdica, ela tira o impacto, né? Através daqueles sticks, daqueles Bastante. bastões, você vai empurrando, né? Acho que a gente podia fazer depois uma live no futuro sobre caminhada nórdica, né? A caminhada Vamos nórdica sim. realmente ela tira impacto e não é bem que andar com muleta, não é bem aquele andar o trek com aqueles pauzinhos, é um pauzinho que empurra a pessoa para frente e ajuda a andar como se a pessoa estivesse andando com os 4 pés. Então ela é interessante Entendi. realmente. Os bastões, eles vão atrás e não na frente, diferente da bengala que põe na frente e dá o passo. Esse não, ele vai atrás e você impulsiona o corpo. É isso, É né? assim mesmo, é isso mesmo. Aqui também tem uma observação do guia que diz que se você sentir náuseas, dores, tontura, suor excessivo ou outro desconforto, pare a atividade física e busque um médico, né? E para respeitar o seu limite, É, porque às vezes a pessoa se empolga, começa a fazer, passa mal e aí é perigoso. Agora, doutor Fábio, eu vou falar um pouco aqui rapidamente sobre os benefícios e você complementa aí, que eu dei uma olhada aqui no guia. São tantos benefícios da atividade física, auxilia no controle do peso corporal, reduz os sintomas de ansiedade e depressão, ajuda no controle de pressão alta, reduz o colesterol e o diabetes, reduz o risco de desenvolver doença do coração e alguns tipos de câncer, melhora a saúde dos pulmões e sua circulação, ajuda a manutenção da memória, atenção, concentração, raciocínio e foco, reduz o risco para demência, promove o desenvolvimento humano e bem-estar, melhora a habilidade de socialização, aumenta a energia, disposição, autonomia e independência, reduz o cansaço durante o dia, melhora a capacidade para se movimentar e fortalecer os músculos e ossos,
reduz as dores nas articulações e nas costas, melhora a postura, o equilíbrio, reduz o risco de queda e lesão, melhora a qualidade do sono, melhora a autoestima, a autoimagem, diminui o sintoma de asma, diminui o uso de medicamentos em geral e promove o prazer. Olha quanto benefício. Tem alguma coisa a acrescentar? Também ela ajuda a melhorar a circulação colateral do coração, das coronárias e das pernas. Antigamente o tratamento era a pessoa andar antes de inventar a cirurgia, né? Porque assim como os rios, se você obstrui o Rio Grande, assim, o rio, todos aqueles afluentes vão ficar cheios de água e a água vai chegar. Ela vai ultrapassar aquele obstáculo e chegar para frente. A mesma coisa acontece na circulação coronária e na circulação das pernas também. Ela aumenta a imunidade, ela ajuda a digestão, pessoas que são operadas, né, não conseguem ter uma paralisia do ilho, né, fica paralisado, às vezes tem que pôr sonda, a pessoa não consegue evacuar, então a pessoa começa a andar, só o andar ajuda, parto normal, ajuda a pessoa a ter um parto normal, digestão também, quem já fez colonoscopia sabe, você tem que ficar caminhando até esvaziar o intestino para você fazer a colonostomia, aumenta a imunidade, trabalhos que diminuem também câncer, né? Câncer de próstata, câncer de mama, também a caminhada ajuda, né? Melhora o sono, acho que foi falado do sono, né? Liberando encefalinas, endorfinas, né? Melhora também uma sensação de prazer, uma sensação de pessoa realizada e também a depressão, né? A depressão tem aquele cérebro trabalho que ele dividiu em 3 grupos e um só caminhada antidepressivo e outro só antidepressivo e mostrou que os 3 grupos tinham uma depressão leve, né? A moderada, tinha uma melhora da autoestima que produzia efeitos também muito bons com a caminhada sozinha e coadjuvante também. Então mostra que ela melhora não só a parte física, a parte de socialização e a parte também emocional da pessoa. Então a caminhada é uma coisa completa. Na verdade a gente nasceu caminhando, né? A gente tinha que caminhar para caçar, para pescar, para colher frutas, para comer e tinha que caminhar, porque não tinha carro, não tinha nada. E depois a gente foi transformado com carro, com ônibus, com condução, com máquinas de lavar roupa, com tudo, televisão, etc. A gente ficou totalmente sedentário. Então, na verdade, a gente tem que tentar voltar um pouquinho à nossa origem, vamos dizer assim. A tecnologia veio para deixar a gente mais parado e daí foram surgindo as doenças hipocinéticas, né? Pouco movimento, por causa, né, em função. Bom, gente, eu queria falar rapidinho aqui sobre as estratégias, então, para se tornar mais ativo. Vamos repetir um pouco do que foi falado no início, mas seria procurar se movimentar mais, né? Criar oportunidades de movimentar, subindo escada, saindo com o cachorro, procurar ficar em pé, por exemplo, se você passa muito tempo trabalhando no computador ou vendo televisão, ou seja o que for, em função também do seu trabalho, a cada 1 hora levantar 5 minutos, levanta para beber uma água, para fazer alguma coisa, convidar alguém para fazer essa caminhada com você. Eu acho que é muito importante você ter uma pessoa que te estimule a fazer essa atividade física. Na pandemia ficou mais difícil frequentar a academia, mas a pessoa que é idosa teve essa dificuldade, mas muitos idosos passaram a fazer aulas online com os seus professores, né, que são de sua confiança, e se movimentar dentro de casa também, andar de bicicleta, lembrar que todo passo conta, todo passo é importante, e um pouco é melhor do que nada, agora quanto mais, melhor. Eu queria também saber, doutor Fábio, rapidamente, em relação à hidratação. Sim, é muito importante. A hidratação é muito importante, que a pessoa perde líquido, depende do dia, como está o dia, se o dia está mais úmido, né? O dia é úmido e quente, daí é mais difícil, porque os poros com suor fica acumulado nos poros, a pessoa transpira, tem dificuldade para transpirar, mas a hidratação é muito importante. O ideal não é tomar golões de água, tomar muita água de cara. Tomar um pouquinho e aos pouquinhos vai se hidratando, durante a caminhada vai se hidratando, tomar no começo, no meio, no fim, ele vai tomando água lentamente, por isso que as pessoas andam com aquelas garrafinhas, para ter uma hidratação que é muito importante, porque para evitar a desidratação, que pode, num dia de calor extremo, pode até levar a um mal-estar, desmaios ou até problemas maiores. Então é importante se hidratar para ter uma caminhada, uma atividade física mais prazerosa e mais segura.
Queria dar um abraço para Certo. o Reinaldo, meu colega de turma aí, que vai fazer 36 anos de formado aí, que entrou aí. Um abração, Reinaldo, aí, Para- muito legal ter Parabéns, sua Reinaldo. participação aqui. Ele podia falar bastante sobre diabetes, né, Reinaldo? Vamos convidar Vamos você convidar para ele você para participar. fazer Ele que uma é live, né? uma Que a live gente já está. especialista em diabético, né? Falar em diabetes é importante você falar, porque o diabético, para fazer atividade física, tem que ajustar a dose de insulina. Eu não sou médica, mas sou professora de educação física, moro com uma amiga que é diabética, que a gente faz exercício, então, antes do exercício, a gente mede a glicemia para ver se ela está em condição de fazer o exercício. Se a glicemia está muito baixa, ela se alimenta e depois mede novamente para poder fazer a atividade física. E, se for o caso, medir durante e após o exercício, porque realmente a atividade física funciona como um remédio natural. É incrível. A minha amiga, ela começou a fazer aula direto na pandemia e ela baixou quase 10 unidades da insulina por causa do exercício físico, que ficou mais constante, e também a alimentação que melhorou. Então, tem que ter muito cuidado com os diabéticos, né? Porque não é assim, qualquer pessoa vai, procura um professor para fazer, às vezes a pessoa nem informa que é diabético, o professor tem que perguntar, e se for diabético e se toma insulina, tem que fazer esse ajuste. Outra coisa também que eu queria falar era sobre o sono, que a pessoa também tem que ter um sono adequado para a prática de atividade física, porque se a pessoa não dorme direito, ela nem vai ter condição de se exercitar, não O é? Não é? sono é muito importante para melhorar a imunidade da pessoa, é muito importante para atividade física, atividade profissional. Realmente o sono é muito importante, sim, muito importante também. Certo. Eu queria também falar sobre o vestuário, roupas confortáveis. O que é que o senhor fala, doutor Fábio, A sobre atividade essa questão? física, o ideal é usar uma roupa que transpire, que respire, né? Um tênis também e uma meia que não faça bolhas, que também não fique suada. Geralmente a meia de algodão ele sua, ela fica enrugada, ela pode levar bolhas, então meias sintéticas próprias, às vezes usar até duas meias para atividade física. Roupas não muito coladas, roupas que transpire e respire, geralmente desses tecidos sintéticos é muito importante. Nos idosos, existem roupas, uma gola em V, fácil de usar, calças largas e curtas para não tropeçar, também bem leves, que a pessoa consegue fazer uma atividade com tranquilidade. Os idosos não gostam de nada carregado, nada apertado. Aqui, então, é bom uma gola em V bem aberta, né? A gente tinha até bolado um vestuário, né, para uma atividade física para o idoso na caminhada, baseado nesses dados. E para atividade, o ideal realmente é uma vez com calor, né? Usar cores brancas, né, cores claras. Eu lembro de uma São Silvestre que eu fiz, meu pé esquentou muito, era um tênis azul que eu usava, realmente. O tênis, a cor do tecido também faz a diferença, principalmente num dia de calor intenso, né, um dia de calor, um dia bastante úmido, ela é muito importante. Então, realmente, eu escolhi um vestuário adequado para cada atividade, em vários tipos de tênis proporcional a cada tipo, próprio para cada tipo de atividade, um para corrida, um para musculação, outro para jogar tênis, outro para jogar outras atividades, futebol, etc. Então é importante usar um vestuário mais adequado. Certo, ainda mais cidades que têm um clima quente e úmido, como Fortaleza, por exemplo, né, que a pessoa sai para correr, tem que estar bem, com a roupa bem adequada, porque senão ela não vai aguentar fazer esse tipo de exercício. Queria também falar que as pessoas que têm asma, ela tem que ter cuidado com situações que possam causar alergia, como carpetes, né, ácaros, piscina, às vezes também, então tem que ter esse cuidado. Doutor Fábio, eu espero, a gente está chegando ao final da live, eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que nos prestigiaram aqui assistindo às nossas lives. Essa é a nossa 10ª live, espero que a gente tenha contribuído aí para melhorar, aumentar o conhecimento das pessoas, agradecer todos os profissionais que participaram das lives, os nossos seguidores aí do Ortopedia e Saúde, ao doutor Fábio, que abriu esse espaço aqui no Instagram do Ortopedia para a gente fazer as nossas lives.
Queria agradecer a Mariana Acioli, que fez toda a parte de marketing das lives, os cartazes, as informações, foi tudo feito por ela, obrigada. E quero agradecer também os participantes do Caminhadas com Segurança, que também estão sempre participando, no nosso grupo que a gente tem, eles estão sempre interagindo. Quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com saúde para todos, e que venham dias melhores, né? E o ano que vem tem mais live, agora a gente já está se organizando melhor para poder convidar profissionais de outros temas para que a gente ainda não abordou aqui, e tem novidades aí para vir, né? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada, foi uma experiência muito boa para mim também, porque é um desafio grande participar desse projeto, mas eu estou muito feliz e realizada. Excelente, muito obrigado. Queria agradecer a Gorete aí, espetacular aí, coordenação de todas as lives aí. Estou vendo o André também, que é oftalmologista aí, que podia, vamos convidar ele também para participar da live, assim como participar de uma live, assim como o Reinaldo. Fico muito honrado de tanta gente aí assistindo a gente aí, participando. Agradeço a todos vocês e queria desejar também boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um grande abraço e o ano que vem vai ter mais coisa aí. Vai ter mais coisa aí. Um abração a todos aí, boa noite aí. Boa noite, gente. Obrigada pela presença, por ter ficado até agora aqui com a gente. E boas festas, boas férias para quem está trabalhando e vai tirar férias. E até a próxima. E a gente vai continuar colocando informações no Instagram do Ortopedia e Saúde. Então sigam lá a gente, acompanhem as informações, que vocês vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer, tá bom? Muito obrigada e até mais.